Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo que eu faço aqui no canal, especialmente para você. E hoje eu vou falar mais uma vez sobre vendas, né? Falando sério sobre vendas, é o nome do projeto que eu tenho. Então, vamos lá, elementos para tornar um contato mais atrativos. Os clientes potenciais, eles são motivados a evitar perder o que já tem, tanto quanto para comprar algo novo. Então isso aqui diz muito no sentido de você entender que quando você propõe alguma coisa, algum produto, algum serviço para o seu cliente potencial, essas duas coisas passam pela cabeça dele. A primeira, ele tem medo de perder o que ele tem, receio de investir. Por exemplo, às vezes você está vendendo um serviço novo, um serviço que ele não conhece, ou às vezes até um serviço que ele conhece, um produto que ele já conhece, que ele procura, né, esse produto, ele quer comprar isso, mas isso é uma coisa que está dentro dele. Ele tem medo de perder o que ele tem, na mesma intensidade que ele tem para comprar, né, para ganhar, para comprar algo novo. Então você precisa de ter esse cuidado quando você for fazer um contato e respeitar, porque isso é uma característica que você vai perceber os clientes com medo, né? Os clientes com medo de perder, e isso é muito natural. Mas o que a gente precisa é respeitar essa característica do cliente, né? Desse medo dele, mas você precisa argumentar, você precisa fazer o contato e argumentar que o que você tem pode superar o medo que ele tem de perder, porque você vai oferecer um produto ou um serviço que ele vai ganhar. O contato é uma das partes mais difíceis da venda. O contato é uma das partes mais difíceis da venda. Por quê? Porque é aquele quebra-gelo, sabe? Para quem é vendedor, sabe o tanto que é difícil, você manter uma conexão, você começar uma conexão e você manter uma conexão, você ganhar a confiança do cliente. Então ali, aquele primeiro momento ali do contato é uma das partes mais difíceis da venda. Eu trabalho com vendas há muito tempo e isso para mim é um desafio até hoje, né? Essa parte de contato. E tem uma frase que diz que a porta mais difícil para o vendedor abrir, no caso do contato, é a porta do carro. A porta do carro, para descer do carro e ir lá falar com o potencial cliente. E porque, de um modo geral, o ser humano ele tem medo do novo, né? Ele tem medo do novo. Ele não sabe o que espera ele, aquele cliente. Ele não sabe, o vendedor não sabe qual vai ser a reação do cliente quando ele chegar e fizer a abordagem. Então, por isso que é uma parte muito difícil, porque você está lidando com o seu cérebro primata, que quer evitar, né? Quer te poupar, você ter uma decepção, você ser maltratado às vezes, né? Porque às vezes tem cliente que você chega numa hora que ele está como diz aqui em Goiás, né? Com a veia atravessada, ele te dá logo uma patada, e você lidar com isso, com essa rejeição, é muito dolorido, né? O ser humano, ele tem muita dificuldade de lidar com a rejeição. Então, por isso que o contato é uma das partes mais difíceis para a venda. Para ter sucesso na ciência de estabelecer contatos, você deve primeiro definir os elementos, funções e fórmulas que abrangem o contato. Então, tem fórmulas, né? Tem elementos, tem funções, tem algumas características que facilita você quebrar esse gelo, né? Mas você precisa de entender, você precisa de desenvolver, por exemplo, uma fórmula, um roteiro de fazer contato. Então, de um modo geral, você vê um cliente potencial, às vezes você é um vendedor de loja, geralmente ele entra na loja, começa a observar, você já tem que ter essa habilidade para você iniciar um contato, porque a maioria das vendas realizadas, elas iniciam em um contato, fazendo um contato. Na hora de você contactar o cliente, essa primeira abordagem é que faz a diferença se você vai vender ou se você não vai vender. Então, experimente e pratique
até ter um método que funciona. Essa parada do método é uma coisa muito massa para vendedores. Então, um script, né? Você tem um script, tem lojas, tem vendedores que tem um script de vendas, do que você fala, como que você fala, da maneira que você fala. Então, isso é muito importante você ter esse script de venda, você ter fazer esses experimentos, você faz lá seus experimentos, coloca testa, não deu certo, muda, vai adequando, mas tenha um método que funcione, porque isso vai fazer toda a diferença no seu resultado de vendas. Então, você precisa de ter um método poderoso de venda, um método poderoso para você vender mais, para você fazer mais contatos, para você quebrar esse gelo, mas sempre lembrando que você precisa de experimentar e treinar até encontrar um que realmente funcione. Alguns elementos básicos, né? Alguns elementos básicos para se fazer contatos. Primeiro é começar a falar, né? Não é verdade? A gente trabalha com comunicação. O cliente entrou na loja, por exemplo, ou entrou em contato aqui no WhatsApp. Hoje está muito comum, né? Cliente entrar em contato no WhatsApp ou em uma ligação. Automaticamente você tem que começar a falar, você tem que se apresentar, né? Geralmente, olá, tudo bem? Meu nome é Fernando, eu trabalho aqui na loja, o que você está procurando? E aí começa a falar e começa no primeiro momento você precisa, o vendedor ele precisa de criar essa conexão, essa empatia com o potencial cliente. Então, dependendo da maneira com que você aborda ele, dependendo da maneira com que você fala com o cliente, vai determinar se você vai fazer essa conexão ou não com o cliente. Mas é fundamental você, quando você for chegar para fazer o contato, você falar, né? Você começar a falar, porque se você chegar na frente do cliente e travar, não dá certo. Você precisa de começar a falar. Então, esse é o primeiro, né? O segundo, fazer uma pergunta efetiva que faça o cliente pensar. Então, um exemplo disso é o que você procura, que tipo de produto ou que tipo de serviço que você procura, para criar um diálogo significativo. Então, como falamos no vídeo anterior, é tudo questão de pergunta, de fazer as perguntas efetivas e escutar, e assim você vai certificando e colhendo os dados e as necessidades do cliente. Então, você precisa de fazer as perguntas, começar a usar o script de venda que você já tem, ou que você está fazendo, que você está criando, né, estruturando esse script de venda. Terceiro, faça declarações de força, porque aí você vai, a partir do momento que o cliente te responde, por exemplo, se você começa com uma pergunta, o que você está procurando, e ele te fala o que ele está procurando, e você tem um produto ou um serviço que vai ajudar ele a resolver esse problema que ele está procurando resolver, é a hora de você fazer uma declaração de força para você estabelecer a credibilidade. Você tem que falar para o cliente que você é a pessoa certa, que ele não precisa de procurar ninguém mais. É você que vai resolver a parada com ele, que seja uma venda, que seja um serviço, enfim. Ele tem que sentir essa credibilidade, você tem que conquistar, é a hora de você conquistar a credibilidade do seu cliente, fazendo essa declaração de força. Então é o seguinte, eu tenho aqui o produto que você quer, já vou buscar, e já começa ali mostrando para o cliente por que ele não precisa de pensar em outro vendedor, em outra loja, a não ser a sua, porque você está ali para resolver o problema dele. Ele precisa de entender, e você precisa de conquistar e impor essa credibilidade. Você precisa de colocar para ele que você é a pessoa certa para resolver o problema dele. A quarta, você precisa de qualificar, né, o cliente. Então, você fez a declaração, ele acreditou em você, então é hora de você qualificar ele. Quanto à necessidade dele, se aquele produto que você trouxe é o produto ideal para ele mesmo, isso é uma necessidade. O desejo dele, é isso que o senhor deseja, é isso que o senhor procura. A capacidade de tomar decisão, se ele está sozinho, se ele é solteiro, ou se ele é casado, se ele for casado e a esposa não tiver junto,
e aí ele precisa da opinião dela para tomar decisão. Tudo isso você precisa de certificar, de qualificar o cliente. Isso aí são partes da qualificação, faz parte da qualificação do cliente. Por exemplo, imóveis, né? Eu sou corretor de imóveis há algum tempo e não sei se você sabe, a maioria dos imóveis, quem compra, quem decide a compra, quem toma a decisão de comprar ou não o imóvel é a mulher. Então, às vezes, você está pecando nisso. Às vezes, você está mostrando um imóvel para um cliente e às vezes está o casal e você coloca toda a força nele. E, na verdade, quem toma a decisão é ela. Então, você precisa de certificar para você qualificar quem toma a decisão e a capacidade de pagar, né? Nesse exemplo do imóvel, por exemplo, né? Como é que vai pagar? Se você vai comprar financiado, se é à vista, enfim, você precisa de qualificar quanto à capacidade do cliente pagar. Reúna informações. Então isso é fundamental. Você nesse atendimento, nesse desenrolar desse contato e atendimento e tudo, você tem que reunir essas informações para você ter mais, vamos dizer assim, possibilidades de usar essas informações na hora de defender uma objeção, né, na hora de lidar com as objeções. Essas informações elas têm que estar reunidas. Se for anotado, é anotado, se for na cabeça, é na cabeça, mas você precisa de ter essas informações reunidas para quando precisar você usar essas informações ao seu favor, claro, no sentido de você realizar a venda, de você resolver o problema do cliente e o seu também, né? Claro, nós somos vendedores, nós sabemos como que nós resolvemos os nossos problemas. 6. Diga a que veio e dê o próximo passo em seu ciclo de vendas. Então, o cliente ele não pode ver no vendedor uma indefinição. Indefinição, você não sabe, às vezes o cara tá ali, você não é claro, você não é objetivo. É o que eu falei lá atrás, é a declaração de força. Às vezes você não está conseguindo fazer essa declaração de força e por isso você não está dizendo para o seu cliente o porquê que você está ali, o motivo que te faz a levar ali. Então, a você estar ali. Então você precisa disso para você dar os passos, nesse caso aqui, o primeiro passo e os demais passos, em seu ciclo de vendas, no seu ciclo de vendas. Você precisa de dizer por que você está ali, eu estou aqui porque eu vou resolver o seu problema, porque aqui você vai comprar o seu imóvel comigo, o seu carro comigo, a roupa, enfim, o óculos, enfim, o que você vende, né? 7, adote a atitude e foco certo. Atitude e foco certo. Atitude e foco. Então, você precisa de ter uma atitude certa, uma atitude correta de quê? Na minha opinião, qual que é a atitude correta de um bom vendedor, de um excelente solucionador de problemas? Essa é a atitude. O cliente ele precisa perceber em você, ele precisa de olhar para você e identificar em você que você vai resolver o problema dele. Você vai resolver o problema dele. E o foco certo é você levar o cliente a esse objetivo. Não querer enrolar o cara, o cliente. Não querer vender uma coisa que está encalhada lá no seu estoque, porque você conquistou, vamos dizer assim, a confiança do cliente, e você vai querer colocar alguma coisa que não é o que ele está precisando. Então, você precisa de ter esse foco certo também, que é levar o cliente a uma solução, porque você precisa de entender que a gente faz negócio com amigos, e você tem a oportunidade de conquistar a amizade desse potencial cliente, ele vai se efetivar como cliente e posteriormente ele pode te indicar muitos clientes através do meio de amizade que ele tem. Aqui estão vários elementos, orientações e técnicas para estabelecer contato e que provam ser efetivos. Então, eu vou apresentar para vocês aqui alguns elementos, vários, né? São vários elementos, orientações para você estabelecer contato de forma efetiva. As frases para introduzir o assunto são importantes. Diga algo sincero e agradável. Eu falo isso aqui pelo seguinte, às vezes, na ânsia de agradar o cliente, de ser agradável, de você, vendedor, ser agradável, às vezes você comete alguns pecados
por exageros. Por exemplo, a pessoa, você fazer um elogio, para a pessoa. Se for um elogio sincero, beleza, mas na maioria das vezes, e algumas vezes eu já vi isso acontecer comigo, a pessoa chega em mim e fala assim, nossa, mas faz um elogio que na verdade não tem nada de sinceridade. A gente nota que a pessoa tá ali com intenções, né? Com intenções, querendo queimar as etapas. Né? Então, assim, você precisa de dizer algo sincero, algo agradável. No caso do homem, por exemplo, você identificar alguma coisa, quando a gente está atendendo o homem, você identificar alguma coisa na postura dele, no carro dele, alguma coisa que para você dizer, que seja um elogio, que seja algo do tipo, nossa, que legal essa camiseta sua, gostei demais. Às vezes é uma camiseta de uma marca que você gosta. Enfim, nesse sentido, você colocar uma frase para você começar a conquistar a confiança do cliente. A primeira frase determina o resultado da venda. Olha só, o tanto que é importante, é o que a gente fala, né? A primeira boa impressão, né? Dificilmente você tem a oportunidade, a segunda oportunidade, porque é a primeira. Então, naquele primeiro momento, dependendo do que você fala para o cliente, determina o resultado da venda. Nesse caso, se você fizer um elogio que não seja sincero, isso aí dificilmente você vai conseguir reverter esse cliente, né? Então, assim, às vezes você é uma pessoa que é deselegante, um vendedor que é deselegante, por exemplo, com a esposa ou com o marido e com os filhos, às vezes porque a coisa mais interessante quando o cliente chega para mim é quando ele vem com filhos, né? Porque eu também tenho filhos, então fica fácil de se conectar com esse tipo de cliente. Porque o cliente, ele gosta, né? Que a gente admira, que a gente acha, nossa, seus filhos são bonitos, seus filhos são educados, seus filhos são elegantes, olha só a cor do olho dele. Então, essas coisas, essas primeiras frases, assim, ajuda muito. Mas isso tudo, eu estou dando esses exemplos, mas isso tudo vai do perfil do cliente, né? Você como um vendedor, você tem que ser um expert em identificar, olhar o cliente e identificar o que é que você fala para ele, mas é muito importante você dizer algo sincero e agradável para ele nessa primeira frase. As primeiras impressões são importantes, né? Então, o pessoal fala que as primeiras impressões são as que ficam, né? Então, às vezes você precisa de ter essa primeira impressão. Então, a maneira de olhar e a impressão que você cria nos primeiros 30 segundos, frequentemente, nem sempre, determina o resultado. Então, essa questão de olhar, por exemplo, vou te dar um exemplo no olhar. Se você olha olho no olho, isso traz uma segurança para o cliente, porque dificilmente você consegue mentir para alguém olhando dentro do olho dela, só se a pessoa for perturbada, né? Tiver um nível assim de cara de pau, nível máximo. Porque geralmente a pessoa, quando ela está falando a mentira, quando ela está com conversa fiada, ela começa a desviar o olhar para baixo. Então, se você é vendedor e se você está com a atitude positiva para ajudar o cliente a resolver um problema, não tem o porquê de você não olhar no olho do cliente. Se você ainda não tem esse hábito de não olhar, às vezes você é uma pessoa correta, um profissional correto, que fala a verdade, que está aí trabalhando para resolver o problema do seu cliente, mas se você ainda não tem o hábito de olhar no olho do cliente, eu te recomendo fortíssimo isso, porque isso faz muita diferença. Você cria muitas conexões quando você olha no olho do seu cliente e conversa com ele e argumenta com ele olhando no olho. Tome cuidado com o sexo oposto, né? Tome cuidado com isso, porque às vezes chega o casal na sua frente e você começa a conversar só com a esposa e olhando no olho, encarando, aí eu não te recomendo a fazer isso. Então eu tô te falando isso para você olhar no olho, claro. A gente não tá aqui para criar problema com ninguém, mas eu tô te dando uma dica para você olhar no olho, mas com profissionalismo. Deixar o profissionalismo evidente, tanto para o marido, quanto para a esposa, quanto a mulher solteira, quanto ao homem solteiro. Você é um profissional, você precisa se posicionar
como profissional. Mas essa parada do olhar faz muita diferença em vendas, e essas são impressões positivas que a pessoa que está te vendo, o seu cliente, ele está te olhando, o seu potencial cliente está te olhando, ele vai levar em consideração algumas coisas, gestos, né? A maneira de você falar, gesticulando, isso aí faz muita diferença na hora de você apresentar um produto, na hora de você se vender, né? Porque tudo é vendas, né? Então você precisa se vender para o cliente ali. Então é importantíssimo você ser seguro, né? Você ter segurança do que você está falando, segurança do seu profissionalismo. Isso faz muita diferença na hora do contato, né? Terceira aqui, né? Vou contando aqui, se em alguma eu perder as contas, não esquenta não leva a mal não, mas essa aqui eu sei que é a terceira. Depois de iniciar a conversa, faça o cliente potencial pensar. E como você faz o cliente potencial pensar? Suas perguntas efetivas e declarações de força são fundamentais para você ganhar a confiança do seu potencial cliente. Então, perguntas efetivas e declaração de força faz o cliente pensar. E você conquista a confiança do seu cliente. Então, perguntas inteligentes que façam ele pensar. Né? Então, sempre pergunta por quê, o que mais ele procura, o que é mais importante para ele. Você faz a comparação, igual no caso de imóveis, né? Imóveis na planta ou imóveis pronto, você pegar essas comparações e colocar isso para o cliente, argumentar esse tipo de situação, mas em tom de pergunta. O que é mais importante? É apartamento, é casa, andar, enfim. Você precisa disso e principalmente você precisa de fazer essas declarações de força. Se você comprar aqui é garantido que você vai ter um investimento seguro, a construtora é sólida, e aí você traz mais informações. Então, tudo isso é importante para você fazer esse contato e ganhar a confiança do cliente. Depois que você ganha a confiança do cliente, você sabe muito bem o que pode acontecer e o que vai acontecer. Primeiro, a venda, né? E segundo, você vai virar amigo do cliente, o cliente vai te indicar mais um monte de amigos dele para vir comprar de você, e você pode ser o vendedor referência para esse cliente na área que você atua. Porque é muito bom você ter um amigo que trabalha com tal coisa, né? Por exemplo, um corretor de imóveis, um vendedor de carros, um vendedor de tecnologia, enfim. É muito bom a gente fazer amizade e fazer negócio com amigos, é muito bom também. Vá ao ponto rapidamente. Isso aqui também é outra coisa, uma dica fantástica também. Vá ao ponto rapidamente. Tem muito vendedor que fica enrolando, que fica contando historinha, que fica ali e não sei o quê, achando que o cliente tem todo o tempo do mundo para ficar escutando ele. Então você precisa de ser objetivo, você tem que ir ao ponto rapidamente, porque o seu cliente está ocupado, o seu potencial cliente está ocupado. Ele está ocupado, ele tem coisa para fazer, mesmo se ele estiver fazendo nada. Não é legal você ficar enrolando e não sei o que. Não, então vai ao ponto rapidamente. O que você quer, você está procurando o quê, que tipo, como e tal. E já começa a desenvolver o relacionamento ali para dar celeridade, na venda, o test drive, ou experimentar, enfim, alguma coisa do tipo. Mas você precisa de ser rápido, né? Você precisa de ir ao ponto rapidamente e às vezes você encontra cliente que gosta muito de contar história também. Você tem um cliente ali que gosta muito de contar história. Eu, pessoalmente, gosto muito de clientes que chegam com tempo pra gente conversar, falar sobre um monte de coisa e tal. Mas isso, em até certo ponto, é positivo, mas em excesso é negativo. Por quê? Porque o cara fica disperso. O cliente ele fica disperso. Então, toda hora você tem que ficar chamando o cara pra cá, ó. Aqui, ó, o que é? É esse aqui, então é um apartamento, é um imóvel, é um carro, é o quê? Então aqui, ó. Porque senão o cara passa ali 2 horas, 3 horas contando história, você ali, legal, tudo bem, e os outros clientes passando, enquanto você pode ser mais objetivo no sentido de fechar a venda, de ir para o próximo cliente, porque nós, vendedores, a gente, na maioria das vezes, a gente ganha por comissão, né? Então, quanto mais tempo você investir naquele cliente ali,
menos cliente você vai atender no dia. Mas não estou querendo dizer para você ser grosso, para você queimar as etapas, não. Mas para você ser objetivo. Então vá ao ponto rapidamente. E se o cliente der umas escapadinhas, contar umas histórias, se você gosta de ouvir, beleza. Mas se não, já traz o cara para cá de novo e já vai falando e conversando sobre a venda, sobre o negócio que vocês estão tratando. Se lhe perguntar o preço, diga imediatamente. Isso aqui também é uma outra coisa muito legal, porque se você não dizer, você vai irritar o cliente. O cliente vai ficar com raiva, porque ele quer saber. E a gente sabe que o cliente sempre tem razão, né? A gente tem isso aí no comércio aí fora, o cliente ele sempre tem razão. Então você precisa, se ele te perguntar o preço, tente dizer de uma maneira mais criativa possível, mais diga. Mas tem muito vendedor que tem medo de colocar o preço, de falar o preço pro cliente, com medo do cliente reclamar ou de perder. Ah, tá, não, então tá bom, obrigado. Então às vezes simplesmente se você disser o preço, você já vai encurtar a conversa. O cliente ele só está querendo saber o preço. Às vezes te liga, quanto que é isso? Tanto. Pronto, acabou. Se o cliente ele quiser mais informações, ele vai te perguntar mais informações, além do preço. Mas então, se lhe perguntar o preço, diga, responda o preço, dê o preço para o cliente, porque é isso que ele está querendo saber. E às vezes não é nem um cliente, às vezes é um concorrente, né? É um concorrente que está fazendo uma pesquisa de preço e ele só quer saber o preço. Às vezes ele não quer nem se identificar, ele não quer nem falar o nome dele para você. Ele só quer saber o preço. Quanto que é o preço? Tanto. Beleza, obrigado. E pronto, resolvido. Mas nesse caso aqui, de uma maneira ou de outra, criativa ou direta, fale o preço para o cliente imediatamente. Não tenta enrolar ele com historinha, porque isso pode criar uma certa antipatia por parte do cliente. Determine o que os seus clientes potenciais precisam, entendendo os seus problemas emocionais, apelando para a noção que eles têm ganância, evocando os medos deles, apelando para a vaidade, determinando quais são as necessidades do seu cliente, buscando o ponto certo e tocando. Então, todos esses problemas, ganância, vaidade, necessidade, tudo isso são informações para você encontrar o ponto certo, para quando você encontrar o ponto certo, você atingir, tocar no ponto certo, falar do lado que ele escuta. A gente aqui em Goiás, a gente fala isso, fala do lado que o cliente escuta. Às vezes está falando do lado de cá, ele não escuta do lado de cá, ele escuta do lado de cá. Mas você precisa saber que ele escuta do lado de cá. Então você precisa de acertar, de encontrar e acertar o ponto certo, para você tocar e acertar ali. Porque quando você fala o que o cliente quer ouvir, quando você acerta isso, fica muito fácil de você fazer a venda. Não é verdade? Então você precisa de ter essa preocupação de determinar o que os seus clientes potenciais precisam. E tudo isso é através de perguntas, fazendo as perguntas efetivas e ouvindo as respostas que o seu cliente tem para te dar. Então, isso aqui também é um ponto muito importante. Olha só outra coisa muito massa também, né? Eles resistirão, e daí? E daí, meu amigo? E daí? Você não tem nada a perder, o não é certeza. O não é certeza, mas os clientes, eles são resistentes. Você fala o preço para o cliente, o cara reclama do preço e aquela coisa, eles são resistentes. Então, às vezes você quer vender da primeira vez que você fez uma apresentação de venda, você já quer tirar o pedido. E não tem nada de errado nisso. Se você conseguir, parabéns, mas de um modo geral, são necessárias 7 exposições, 7 tentativas para que o cliente potencial se torne efetivo. Então você precisa de ter paciência também. Você precisa de entender que é um processo. É como se fosse uma esteira. É uma esteira de vendas. Então você tem todo um processo. Tem toda uma maneira de fazer, de tenta, fala. Não, então beleza, vai pensar? Então tá bom. Aí, que dia que eu posso te retornar? O melhor horário. Qual que é o melhor horário para eu te dar um retorno? Quinta-feira, às 17 horas, eu entro em contato contigo e vai trabalhando isso, fazendo um acompanhamento, follow-up, porque é assim que acontece. E se você desistir,
você desistir desse cliente, a probabilidade que o próximo que chegar leva. O cliente está fácil, né? Então, se você tem isso em mente, que o cliente vai te resistir, mas isso não importa. O que importa é que você vai fazer o seu trabalho, você vai desenvolver essas habilidades, você vai desenvolver essas necessidades do cliente, e lembrando que são sete tentativas, 7 exposições, que isso é de um modo médio, né? Uma média de um modo geral. Então, não se abata. Se você não conseguir fechar a venda na primeira exposição, não tem problema. Tem mais 6, mais 6 pela frente. Quem sabe na segunda você consegue. Mas nunca desista. Nunca desista. Sempre persista, porque é isso que vai fazer a diferença na sua carreira, né? O sucesso ou fracasso, ele depende disso, né? Ele depende de você continuar, de você dar mais um passo, mais outro passo. Tenta de novo. Não deu certo da segunda vez, tenta a terceira. Não deu certo na terceira, tenta a quarta, porque em algum momento vai dar certo. Se você fizer todo esse roteiro, em algum momento você vai conseguir vender. Os clientes comprarão para resolver um problema de negócio ou satisfazer uma necessidade. Então, eu falei no vídeo anterior, se você não viu, vê lá, é o vídeo dessa semana que subiu essa semana. Agora, vender ou não vender, eis a questão, tá aí também no canal. É só você ver esse vídeo que você vai entender, se você ainda não sabe, que o cliente ele só vai comprar se for para resolver um problema ou para satisfazer uma necessidade. Ninguém compra produto, ninguém compra serviço, não, as pessoas compram o resultado, né? No vídeo anterior eu dei o resultado do óculos. Ninguém compra óculos de grau. Ninguém compra óculos de grau. A pessoa compra a oportunidade de enxergar melhor, de resolver um problema de vista. Então ela compra um óculos, né? Então, declarações e perguntas devem ser voltadas para a direção certa. Então, naquele exemplo que eu te falei do cliente que gosta de contar histórias, então você faz alguma pergunta para voltar ele para cá. A direção é essa aqui, a direção da venda é essa. Então você traz ele daqui e coloca para cá através de perguntas e declarações, né? Então você tem que comandar, vamos dizer assim, você que comanda a venda, o processo de venda, quem tem que dominar é o vendedor. Enfatize o que eles ganharão. Isso é fundamental. O cliente ele tem que entender, ele tem que ter consciência de que ele vai ganhar alguma coisa. Nesse caso aqui eu dei 3 exemplos: lucro, orgulho e educação. O cliente, igual no caso do apartamento, né, do imóvel, na planta, por exemplo, isso é um argumento muito comum entre os vendedores. Não, se você comprar aqui pela localização, pela construtora e tudo, você vai ter aqui uma valorização aqui de X%. Então ele precisa de ter consciência de que ele vai ter um lucro, porque se ele não for para isso, dificilmente você vai conseguir vender. O orgulho também, né? Isso aí acontece muito com pessoas vendedores de artigos de luxo, né? Porque na verdade a pessoa não está comprando um óculos, um celular, um relógio, ele está comprando uma peça, né? Ali é o status. Então você precisa de explorar esse orgulho dele. A educação também, né? Se você comprar esse curso aqui, você vai aprender tal coisa. Se você comprar esse livro, vai fazer isso para você. Você vai dar um upgrade na sua carreira, você vai aprender novas habilidades. Então, tudo isso você precisa de enfatizar para o seu cliente. Prove que eles evitarão dor de cabeça, perda e crítica. Dor de cabeça, meu Deus do céu. Ninguém merece comprar nada, nenhum produto, nenhum serviço que vá te dar dor de cabeça. Então, se você é um vendedor e se você não se preocupa em vender essa comodidade para o seu cliente, meu amigo, se eu fosse você, eu pensava. Porque se você não pensar nisso, provavelmente você é uma pessoa, um vendedor que vai sair de circulação, porque os clientes, tudo que eles não querem é ter dor de cabeça, é perda, é perder. Você vender gato por lebre, por exemplo, você sabe que o produto ou serviço que você está vendendo vai gerar um prejuízo para o cliente, mesmo assim você vende. Por favor, tenha compaixão da sua família. Tenha compaixão da sua família, porque daqui a pouco quem vai estar em dificuldades é eles, se eles dependem do seu resultado financeiro para alguma coisa. Foque a
prevenção negativa. Isso aqui também é outra coisa massa de você aprender a você fazer o cliente trazer a dor dele, né? Trazer a dor, você fazer perguntas para você descobrir o motivo, o principal motivo que ele está te procurando, o porquê disso. E tenta descobrir para ele trazer essas informações negativas para ele. Porque isso é muito importante. Quando você consegue isso, é mais fácil de você argumentar qualquer coisa. Porque você sabe o que deixa ele insatisfeito, o descontentamento, o que tá deixando ele descontente, por exemplo, num carro, num serviço. Isso aí é muito comum em serviço de telecomunicações, né? O cliente está na operadora X, mas a internet dele cai toda hora ele tem que ficar ligando lá atrás para resolver o problema. Então, quando você chega diante do cliente, se você consegue descobrir isso, fica mais fácil, porque aí você tem as cartas na manga para na hora do fechamento, na hora da argumentação, do acompanhamento, você tem aqui, ó, tá aqui, ó. Aqui eu te garanto que você não vai ter esse problema, porque na sua região o nosso sistema é assim, 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 enfim. Aí vai de acordo com o script de venda do produto ou do serviço que você vende. Mas é fundamental você, como vendedor, você descobrir o que deixa os seus clientes insatisfeitos e que eles tenham tranquilidade para te falar nos mínimos detalhes e com muita riqueza de detalhes tudo isso que deixa eles insatisfeitos com a situação atual deles. Ganha a confiança do comprador, e sem a confiança do comprador é mais difícil, é uma venda mais automática, né? Uma venda mais robotizada. Às vezes o cliente que compra sem preocupar com a confiança, ele compra o que vier, às vezes alguma coisa, algum produto ou serviço que se não der certo, ele já está na cabeça dele que ele vai jogar aquele dinheiro fora, é um risco. Mas, de um modo geral, você vendedor, você ganhando a confiança do seu comprador, você vai ter um cliente por muito tempo, vai ter uma pessoa falando bem de você, te indicando cliente. Use todas as armas do seu arsenal de vendas. Então, todos nós vendedores, nós temos o nosso arsenal de vendas, então você precisa de usar todas essas armas para você ganhar a confiança do comprador. Cite testemunhos, provas, né? Provas e provas sociais, isso é muito, muito bom você ter. Hoje em dia, com a internet, todo mundo tem um smartphone com câmera. É bom você pedir para a pessoa gravar, né? Fazer um vídeo lá com um testemunho lá, colocando aqui. Se você vende bicicleta, por exemplo, você coloca ali a bicicleta, estou muito feliz aqui com a bicicleta, e manda para você, e você compartilha isso nas suas redes sociais. As pessoas que estão procurando, por exemplo, loja de bicicleta, elas acreditam muito mais nos clientes satisfeitos do que propriamente em você, que é o especialista, que é o expert, mas é o dono da loja, né? No caso, ou o vendedor da loja. Referências e situações similares sempre que possível. Então você precisa de ter esse arsenal dos clientes que você ajudou, né? O fulano de tal chegou aqui semana passada com o mesmo problema do que você, ele levou esse produto ou esse serviço aqui e o cara tá feliz. Vamos ligar para ele? Às vezes você tem a liberdade para fazer uma ligação para o seu cliente, você pega o telefone, liga para ele, coloca o seu potencial cliente para falar com ele, e isso tudo faz parte do arsenal de vendas do vendedor. Atitude, humor e ação, persistência eliminarão os medos e a rejeição. No início do vídeo eu falei sobre rejeição, então atitude, amor e ação, persistência eliminarão os medos e a rejeição. O medo do fracasso não existe se você acredita na inexistência dele. Então, atitude, né? Você ter aquela atitude de pegar e de fazer, de colocar para frente, falar, eu vou fazer, eu vou resolver o seu problema, pode contar comigo, você não precisa de procurar nenhum outro vendedor, eu vou resolver isso contigo. O humor, sempre é muito bom você lidar com seus clientes com bom humor, você lidar no seu dia a dia, você ser uma pessoa bem-humorada, isso ajuda demais, o ambiente, né? O ambiente que você vive,
na sua casa, com seus filhos, com a sua esposa, com seus pais, com as pessoas que te conhecem. Então o humor é muito importante. E essa persistência, o vendedor bom mesmo, o cara que pega sério, leva a sério essa área de vendas, ele tem que ter persistência. E essa rejeição aí é só uma questão de tempo para você eliminar, porque acaba que você desacredita, né? Você acredita na inexistência dela. Desacredita não, né? Você acredita na inexistência dessa rejeição, porque você já está tão focado com aquilo ali, com essa atitude, com esse humor e com essa persistência, que isso faz com que você deixe de acreditar que aquilo ali é verdade. E quando você lida com isso, você lida de uma forma muito mais tranquila, muito mais de boa, vamos dizer assim, né? Você será rejeitado, isso é uma coisa também, né? Como eu falei na frase anterior, você será rejeitado, fique tranquilo. Isso aí faz parte do processo, faz parte da vida da gente, a gente ser rejeitado com o cliente, né? Estou falando vida de vendedor, né? Quando você tá nessa área comercial, você ser rejeitado, isso aí é uma coisa natural que acaba que daqui a pouco não é nem mais problema. Não é nem mais problema, você simplesmente está tão seguro de você mesmo, do produto que você tem, das habilidades que você tem como vendedor, que você olha e fala, ih, rapaz, perdeu a oportunidade de negociar com o melhor vendedor do mundo, que é você mesmo, entendeu? O cliente potencial rejeitará a sua oferta, isso aí normal, tranquilo, ele vai deixar de comprar de você para comprar de outro, normal, isso aí não tem problema nenhum. E lembre sempre, né, Thomas Edison, Abraham Lincoln, Coronel Sanders, esses caras fracassaram milhares de vezes, né? Mas você só fracassa quando você desiste. Então isso aqui também é uma frase muito poderosa que você precisa de ter na sua cabeça, e você precisa de riscar do seu vocabulário, se ainda você tem o hábito de falar, ou se você tem o hábito de pensar em desistir. Não desista. Não desista, porque amanhã vai ser melhor do que hoje, depois da manhã melhor do que amanhã, e assim por diante. Você tem que ter esse otimismo, né? Essa fé, essa crença de dias melhores, com certeza. Mas você só fracassa quando desista. Estabeleça as próprias metas para a realização. Se não tem metas, não te metas, né, meu amigo? Se não tem metas, não te metas. Então é fundamental você ter metas escrito, por escrito. Se eu te mostrar a parede aqui do meu quarto, tem aqui muitas metas escritas, coloca e escreve, coloca no espelho do seu banheiro, na porta do guarda-roupa, na parede do quarto, enfim. Viva isso, estabeleça e viva isso, e persiga as metas, porque isso mantém a gente vivo. Então o vendedor que não tem metas, dificilmente ele vai conseguir fazer alguma coisa grandiosa, né? Na vida, porque tudo é meta. Vender é um jogo de números, mas só funciona se você estiver preocupado com os números, né? Esforce para vencer. Então, só para a gente finalizar isso aqui, números, chama Como se tornar um campeão de vendas, em vendas, ou de vendas, ou em vendas, é um livro fininho assim, ó, do Alan Pierce, que é o nome do autor. Lá ele conta a história de um vendedor de seguros. Já faz tempo que eu li esse livro, mas é uma mensagem muito legal daquele livro. Ele fala sobre um vendedor de seguros, que foi o vendedor de seguros mais jovem no Canadá a vender $1 milhão no ano em apólice de seguro. E ele desenvolveu um roteiro, falando sobre o dia a dia dele, né? Então, por exemplo, ele chegou a uma conclusão de que a cada 10 ligações que ele fazia, ele fechava uma venda. Aí tem os dados lá, mas agora eu não estou lembrando. Mas de cada 10, isso eu lembro, de cada 10 ligações que ele fazia, que ele efetuava, ele realizava uma venda. E vamos dizer que a venda seria de $100 ou reais, por exemplo. Então, a cada ligação que ele fazia, ele ganhava R$10. Entende a diferença? Para você se motivar a fazer 10 ligações,
para ganhar R$100. Então, cada ligação que você fazia, independente se você venderia na primeira ligação ou venderia na 10ª ligação, toda ligação que você fizer, no caso, no exemplo que ele colocou lá, na lei das médias, a cada 10 ligações ele fazia uma venda de 100. Então, cada ligação equivale a R$10. Então, para você fazer 10 ligações, para você ter 10 nomes para você ligar, por exemplo, nesse exemplo, ele teria que captar lá quantas pessoas. Então, cada pessoa que ele captasse. Então, tudo isso são roteiros e são construções de caminhos mentais que você faz para você ficar mais motivado, para você se esforçar cada dia a vencer. Então, independente do resultado da ligação, é R$10 que ele ganhava, nesse exemplo. Então, uma dica de um livro para você aí, se você já leu, beleza, deixa aí nos comentários também, e quem sabe em breve eu posso reler esse livro, inclusive eu nem tenho ele mais, mas esforce para vencer, se liga nos números, nos encontraremos no topo. Então, se ligue nos números, porque tudo é número. Tudo é número. Em vendas é matemática pura e simples, né? Matemática pura e simples. Então, você tem uma média, se você se ligar a entender esses números, vai ficar mais fácil para você descobrir o mapa da mina, vamos dizer assim. Então é isso. O vídeo de hoje eu falei sobre contatos, né? Algumas dicas sobre como fazer contatos melhores. Eu espero que você tenha gostado, né? Porque hoje foi um vídeo assim um pouco maior do que o que eu já estou acostumado a fazer, mas espero que você gostou, que tenha gostado. Se você gostou, deixa aí nos comentários, deixa aí o seu like no vídeo, compartilha com outras pessoas, fale para as pessoas que você está gostando do conteúdo que eu estou trazendo aqui para você. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!